Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Pilhas 2. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o Biscoitinho de Pilhas 2. Bom, esse é o segundo biscoitinho de pilha, sendo que o primeiro falava só dos conceitos básicos, né? A partir de agora a gente começa a colocar os potenciais de padrão de oxidação ou de redução que não tinha no primeiro biscoitinho. Bom, a primeira questão fala o seguinte: a pilha alcalina apresenta vantagem sobre uma pilha de Leclanché, né, que é de zinco carvão. Considerando que uma pilha alcalina seja constituída por uma barra de manganês puro, outra de zinco poroso e uma pasta contendo hidróxido de potássio, a DDP inicial da pilha, a equação global da reação nela, ocorre são... Bom, olha só, toda vez que ele falar sobre potencial de oxidação e redução, que são esses potenciais que ele coloca aqui, eu vou colocar até aqui de outra cor, aqui ó, isso aqui são os potenciais. Melhor, essas são as equações com seus respectivos potenciais. Como o elétron aqui está antes da setinha, você está vendo que os elétrons estão antes da setinha? Aqui, ó. Está vendo aqui? Os elétrons estão antes da setinha. Como os elétrons estão antes da setinha, esses potenciais são de redução. Bom, numa pilha, você tem que somar, é a soma aqui dos potenciais de redução e de oxidação. Você tem que somar o potencial de redução com o potencial de oxidação. Como os dois potenciais são de redução, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher aquele que tem o maior potencial de redução para reduzir. O outro a gente vai inverter para ter o potencial de oxidação. Por que isso, Binho? Porque se você diz assim, Mn mais 2 elétrons dando Mn e o E0 é menos 118 volts, quer dizer que o potencial de redução dele é menos 118. Logo, o potencial de oxidação dele é mais 118. É a equação contrária, ela voltando. Bom, se zinco mais 2 elétrons dando zinco, o E0 é menos 0,76, que é o potencial de redução, logo de oxidação vai ser o contrário. É zinco dando zinco mais 2 elétrons e o potencial é mais 0,76. Como o potencial vai ser a soma do de redução com o de oxidação, e os dois são de redução, a gente escolhe o melhor para reduzir, o maior para reduzir. Então, por exemplo, quem é maior? Menos 1,18 ou menos 0,76? Aquele que está mais próximo de zero é menos 0,76. Então, esse a gente vai manter. Vamos manter, ó, zinco mais 2 elétrons, dando zinco. E o E0, então, é menos 0,76 volts. Então, o outro a gente vai inverter para ter o potencial de oxidação. Vai ficar Mn, tá vendo que o manganês agora tá oxidando? Passando a Mn mais 2 elétrons. Então, E0 vai ser igual a mais 1,18 volts. Aí a gente soma. Tá vendo? Agora a gente vai somar o potencial de redução, tá vendo? Tá vendo o manganês agora? Potencial de oxidação. Um tá com agora um elétron antes da setinha e o outro tá com o elétron depois da setinha. Um reduzindo, o outro oxidando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, 2 elétrons com 2 elétrons. E o que eu vou ter? Eu vou ter Zn mais 2 mais Mn, lembrando que a ordem das parcelas não altera a soma, tá? Eu vou até voltar aqui, vou até começar com manganês, porque na resposta ali, ele começa todo mundo com manganês, mas não importa, tá? Vai ficar o quê? Mn mais Zn mais 2, setinha dando Mn mais 2 mais Zn. Você pode ver que qual que tem essa resposta? Mn mais N mais 2 antes. Ó, essa daqui Mn mais 2 não pode. Essa aqui, ó, Mn mais N mais 2. Essa daqui, por enquanto, vamos ver. Aqui, Mn mais 2 mais N não serve, porque o manganês aqui é 0 e aqui está mais 2. Aqui também não serve. Certo? Muito bem. Aí, as duas equações que tem Mn mais N mais 2, dando aqui, ó, faltou uma setinha voltando aqui. Mn mais 2 mais N, a gente tem que olhar agora só DDP. Quanto é que vai dar DDP? Vai ficar
1,18 menos 0,76, que vai ser 0,42, somando esses dois aqui. Então, consequentemente, a resposta é letra A. Muito bem. Na 2, ele fala assim, são dados os potenciais padrão de redução, tá vendo? Potencial de redução dos metais ouro e cobre a seguir. Bom, como eu não posso ter os dois potenciais não posso ter duas espécies reduzindo, eu tenho que ter uma reduzindo e outra oxidando, eu vou escolher aquela que tem o maior potencial de redução para reduzir. Quem que tem o maior potencial de redução que pode reduzir aqui? É o ouro. Então esse aqui eu vou manter, então esse aqui eu vou inverter. Então vai ficar o quê? Vai ficar AU mais 3 elétrons, dando AU, e o E0 igual a mais 1,50 volts, e invertendo vai ficar CU, dando CU mais 2 elétrons, e o E0 eu vou ter que colocar menos 0,34, certo? Agora é só somar todo mundo. Muito bem, quando eu somar, concorda? Esse aqui, como eu mantive, né, que tem maior potencial de redução, então esse aqui é um potencial de redução. Como esse aqui eu inverti, agora é potencial de oxidação, certo? Porque agora o cobre está oxidando. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar aqui por 2 para igualar os elétrons. Ó, 2, lembra que o E0 não muda. E aqui eu vou ter que multiplicar por 3. Ó, 3, 3, 6. Corto isso aqui com isso aqui. A minha equação vai ficar com 3Cu mais 2 de AU mais 3, né? Dando 2 de AU mais 3Cu mais 2. Então, o delta é 0, né? A minha DDP vai ser 1,50 menos 0,34. Então, 10 menos 4 dá 6, certo? 4 menos 3 dá 1. Então, vai ficar 1,16 volts. Então, 1,16 é a DDP. Então, essa aqui está errada, essa aqui está errada. Olha só, tá vendo que essas duas aqui estão com a DDP negativa? Né? Por uma pilha, você não pode ter DDP negativa, guarda isso. E aí, você tem, então, um está invertido que o outro aqui. Bom, quem reduz? Ó, redução, lembra do primeiro biscoitinho de pilha? Redução, R consoante, C consoante, é o cátodo. Cátodo. Então, R consoante, C consoante é o cátodo. Então, quem é que está sofrendo redução aqui? Quem está sofrendo redução é o ouro, porque tem maior potencial de redução, certo? Que 1,5 é maior do que 0,84. Então, o ouro, ele é o cátodo. Então, vamos lá. Ele quer o anodo, o cátodo. Então, o anodo é o cobre, o cátodo é o ouro, é DDP 1,16. A resposta é a letra A. Muito bem. A3, olha assim. Foi montada uma pilha formada pelos eletrodos de zinco e ferro. Considere os potenciais padrão de redução dos dois metais que compõem a pilha. Mais uma vez, ele está me dando o potencial padrão de redução. Eu tenho que somar o potencial de redução com o de oxidação. Vamos lá. Quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. Entre esses dois, quem está mais próximo de zero? É o ferro. Então, o ferro eu tenho que manter e o zinco eu vou inverter. Vai ficar Zn, dando... volta aqui um pouquinho. Vai ficar ferro mais 2 elétrons, dando ferro, certo? Então, semi-reação, já que ele está reduzindo, quem reduz é o cátodo. Semi-reação catódica. E como o outro eu vou inverter, vai ficar Zn, dando Zn mais 2 elétrons. Então, essa aqui é a semi-reação anódica. Certo? Então, vamos lá. A gente somar isso aqui, vai ficar... Eu vou multiplicar nada, só vou cortar os elétrons direto. Vai ficar Zn mais ferro mais 2, dando Zn mais 2 mais ferro. Essa aqui é a equação global.
Então vamos lá. Sobre a pilha, é correto afirmar que a reação não é espontânea? Não, toda pilha é espontânea, a reação é espontânea. O zinco é o agente redutor. O que está acontecendo com o zinco? Ele está passando de 0 para mais 2. Se ele é de 0 para mais 2, ele está aumentando o NOx. Quando ele está aumentando o NOx, ele oxida. Então, se ele oxida, ele provoca a redução de alguém. Então, ele é um agente redutor? Sim, essa é a resposta. Certo? Mas vamos ver as outras que estão erradas. O sentido fluxo de elétrons é da placa de ferro para de zinco. O sentido fluxo de elétrons, lembra lá do biscoitinho 1, é sempre do anodo para o catodo. Então, olha só, quem é o anodo? O anodo é o zinco. Então, vai ser da placa de zinco para de ferro, do anodo para o catodo. Então, olha aqui, ó, o ferro é oxidado, o ferro é reduzido, né? Então, aqui, o ferro, na verdade, o ferro mais 2 é reduzido. O sentido fluxo de íons Zn mais 2 é da região catódica para a região anódica. Não, o sentido do fluxo de íons é da região anódica para a catódica. Por quê? Vamos lá. À medida que a pilha vai se processando, você vai formando, olha para cá. À medida que a pilha vai se processando, o zinco aqui, que é 0, ele está se transformando, ele está se transformando em zinco mais 2. Então, vai ficar uma quantidade muito grande de zinco mais 2 no anodo. Então, como esse zinco mais 2 no anodo ele fica uma quantidade grande, ele começa a migrar para o catodo, certo? Então, ele vai do anodo para o catodo, e não da região catódica para a anódica. Muito bem. A questão 4 fala assim, uma pilha em que se processa a reação, tá aí. O valor da força eletromotriz em condição padrão é... Quando ele te der a questão assim, o que tu vai fazer vai ser o seguinte, preste atenção. Você vai ignora a equação e você vai fazer o seguinte, você vai olhar os potenciais padrão de redução aqui. Quem é que tem o maior potencial de redução? É a prata. Então, a prata vai reduzir e o cobre, então, dessa vez vai oxidar. Você vai ter que inverter aqui. Como é que vai ficar a equação? Vai ficar Ag mais elétron, dando Ag. E o E0 é igual a mais 0,80 volts. O outro você inverteu, vai ficar cobre, dando cobre mais 2 elétrons. Né? Quanto mais nobre, no caso a prata é mais nobre que o cobre, então sempre um metal mais nobre vai ser o catodo. Tá? Então já sabia ali só de olhar que o cobre ia ser o anodo, porque a prata é mais nobre. Vai ficar o E0, então, menos 0,34, já que você inverteu. Então, o que eu vou ter que fazer agora aqui? Multiplicar isso aqui por 2. Quando eu multiplico aqui por 2, eu corto isso aqui com isso aqui, certo? E o que você vai ter vai ser o seguinte, 2 de Ag mais Cu, dando Cu mais 2 de Ag. Aí você vai comparar se essa equação aqui que você achou, se ela está igual ou se ela está invertida do que a que está lá em cima. Você vê que está igual? Então, como está igual, a DDP desta equação é a mesma que a de baixo. Se tivesse invertida, essa daqui vai ter o valor contrário ao que você achar aqui embaixo. Como é igual, se eu só somar 0,80 com menos 0,34, bom, se fosse 0,80 menos 0,3, daria 0,5. Então, dá 0,46 positivo. Então, está aqui, letra B, 0,46. Lembrando que se essa equação aqui, você por um acaso achasse o contrário, se você achasse, por exemplo, cobre mais 2 de Ag, dando 2 Ag mais Cu, você achasse isso aqui positivo, né, 0,46, essa daqui que está invertida seria menos 0,46, certo? Mas não foi isso. Então, vou tirar daqui, porque ela já está, a questão já está certinha. Bom, a questão 5 fala assim, as pilhas alcalinas entraram em moda recentemente e são usadas em quase tudo que exige trabalho contínuo e duradouro, desde relógios de pulso até calculadoras eletrônicas. Uma das dessas, está errada aqui, uma dessas.
pilhas mais usadas é a de níquel-cádmio, que chega a ter uma duração maior que a da bateria de automóvel e ainda pode ser recarregada várias vezes. Ela é constituída pelo metal cádmio e hidróxido de níquel 3 e uma pasta de hidróxido de potássio. Considere os potenciais padrão de redução. Ele está te dando aqui, ó, de um metal, tá vendo? Essa pilha aqui, ela tem uma parte metálica e a outra é de uma pasta, tá vendo? Porque não é um metal. O íon mais 3 é que está virando o íon mais 2. Tá, não influencia em nada isso que eu acabei de falar, tá? É só a gente fazer a mesma coisa que a gente tem feito até agora. Entre esses dois, quem tem maior potencial de redução? Quem tem maior potencial de redução é o níquel. Então, consequentemente, eu vou manter esse, vou inverter o outro. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar Ni mais 3 mais elétron, dando Ni. Então, o E0 é 1 volt. Invertendo, a de lá vai ficar CD, dando o quê? CD mais 2 elétrons. E o E0 vai ser igual a 0,4. Já que eu inverti, esse sinal negativo vai ficar positivo. Quando eu somar isso aqui, o que vai me dar? Quando eu somar, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Lembrando que o E0 não muda. Para cortar isso aqui com isso, eu vou ter CD mais 2 de níquel mais 3, dando 2 de níquel mais CD mais 2. E o delta E0 vai ser igual a 1,4 volts. Então, essa letra B a gente pode cortar, que está dando 1,6. Essa a gente pode cortar, que está dando 2,4. Essa a gente pode cortar, que está dando 2,4. Ou é a letra D ou é a letra A. Então, vamos lá. Entre as opções a seguir, indique a que apresenta o sentido do fluxo de elétrons. O sentido do fluxo de elétrons é do anodo para o catodo, né? O anodo sofre oxidação, o catodo redução. O cádmio está passando de 0 para mais 2. Então, ele está subindo no NOx. Se ele está subindo no NOx, o cádmio, então, ele está oxidando. Então, se ele oxida, O vogal, A vogal, ele é o anodo. Então, vai do cádmio, tá vendo? Do cádmio para o hidróxido de níquel 3. Do cádmio para esse cara aqui. Então, do cádmio para o eletrodo de hidróxido de níquel 3. Então, a resposta também é a letra A. Muito bem. Na montagem a seguir, dependendo do metal, junto com seus íons, tem-se as seguintes pilhas, cujo catodo, onde ocorre a redução, é o cobre. Então, ele está me falando aqui que o catodo é sempre o cobre. O catodo é sempre o cobre. Então, tá aqui. Ih, rapaz, deixa eu mudar aqui. Era para ter ido outra. O catodo é sempre o cobre. Muito bem. Pilha de cobre e alumínio, o delta E é 2 volts. De cobre e chumbo é 0,47. De cobre magnésio 2,71. E cobre e níquel 0,59. Nas condições padrão da montagem análoga, a associação que representa uma pilha em que os eletrodos estão indicados corretamente e agora ele está associando os outros, né? Como assim, bem, os outros? Se for uma pilha de níquel-chumbo, quem é o anodo que é o catodo, né? Se for um magnésio-chumbo, quem é o anodo que é o... Como é que tu vai saber isso? Tu vai saber isso fazendo o seguinte. Bom, olha para os potenciais, tá vendo? Quem é que tem a maior diferença de potencial aqui? Como a DDP... O que eu falei lá em cima? A DDP é a soma do quê? Dos potenciais padrão de quê? De redução de um e de oxidação do outro, certo? Bom, você concorda que se o cobre é o catodo sempre, essa pilha aqui, 2,71, é onde você tem a maior diferença. Aqui o que a gente vai fazer? A diferença de potencial aqui maior, que no caso é o 2,71, é onde você tem um elemento químico com maior potencial de oxidação, para você somar com o de redução ficar um valor maior. Então o que acontece? O magnésio, ordem decrescente, o magnésio é o de maior potencial de oxidação, depois é o alumínio. O alumínio vai ser o de maior potencial de oxidação depois do magnésio. Depois vai ser quem? Depois vai ser o cobre.
o níquel, perdão. Depois vai ser o níquel, depois vai ser o níquel e depois vai ser o chumbo. Essa aqui é a ordem de potenciais de oxidação. Então, por exemplo, numa pilha de níquel e chumbo, olha para cá, numa pilha de níquel e chumbo, então níquel e chumbo. Quem tem o maior potencial de oxidação, né? O níquel, aqui ó, isso aqui é de oxidação. Como o níquel vai ser maior de oxidação, então ele vai oxidar, ele oxida. Então, se ele oxida, ele vai ser o anodo, certo? Então, o níquel vai ser o anodo, então cátodo, tá errado. Bom, magnésio e chumbo. De magnésio, tá? Magnésio e chumbo, como o magnésio tem um maior potencial de oxidação frente ao chumbo, o magnésio tem que oxidar. Então, se o magnésio vai oxidar, ele vai ser o O vogal, A vogal, o anodo. Então, o magnésio não é cátodo. Vamos lá. Entre o magnésio e o alumínio. O magnésio e o alumínio, o magnésio tem potencial de oxidação maior. Então, consequentemente, O vogal, A vogal. Ele é o anodo. Não pode. Vamos lá. Alumínio e níquel. Entre o alumínio e o níquel, como o alumínio tem potencial de oxidação maior, O vogal, A vogal. Ele vai oxidar. Então, consequentemente, ele vai ser o anodo. Então, ele não pode ser o cátodo. Então, a resposta só pode ser a letra E. Em que o chumbo é o cátodo, o alumínio é o anodo. Por quê? O alumínio tem um potencial de oxidação maior, então ele vai ser o anodo, oxida, O vogal, A vogal, e o chumbo vai reduzir. Muito bem. A questão 7 fala assim: objetos de prata escurecidos devido principalmente à formação de Ag2S podem ser limpos eletroquimicamente sem perda da prata, mergulhando-os em um recipiente de alumínio contendo solução quente de bicarbonato de sódio. Nesse processo, a prata em contato com o sulfeto de prata atua como cátodo. Se a prata atua como cátodo, ela tem que sofrer redução. Certo? O alumínio como anodo. Então, o alumínio, oxidação. Então, o que acontece? Quem oxida é o alumínio e quem reduz é a prata. O resto tem que ficar igual. Na letra A, aqui ó, a prata tem NOx mais 1, né? Porque aqui eu posso descruzar direto, um vem para cá e o 2 vem para cá, certo? A prata tem NOx mais 1 e aqui ela tem NOx mais 1 de novo. Então a letra A não pode porque ela está com o mesmo NOx tanto antes quanto depois. Aqui, o que está acontecendo? A prata está com NOx mais 1, não é isso? Porque aqui esse 1 passa para cá e esse 2 para cá. E o enxofre menos 2. Você está adicionando 2 elétrons, a prata está passando a 0 e o S continua sendo menos 2. Então, essa daqui é a resposta. Vamos ver porque que as outras estão erradas. Bom, aqui ó, o Ag é mais 1, tá vendo? O S é menos 2. Então, a prata ela está sendo reduzida, tá certo? O S está passando a menos 2, só que aqui está errado porque está com mais 2 elétrons. Pelo contrário, esse elétron tem que estar antes para tu reduzir a prata, não depois. Bom, aqui o elétron está antes, está certinho, só que o enxofre, aqui tem NOx menos 2 e aqui ele está com NOx 0. O enxofre não reduz junto com a prata, o enxofre continua a mesma coisa, então essa letra D está errada. Aqui é a mesma coisa, o enxofre também está com NOx 0 e aqui ele está com NOx menos 2, então não pode. Só a prata reduz e o alumínio oxida. A resposta é a letra B. Bom, a 8 fala assim: uma indústria dispõe de 2 tanques para estocar uma solução de sulfato de níquel. Sulfato de níquel é NiSO4, onde o níquel tem NOx mais 2. Bom, de concentração 1 mol por litro. Um deles é constituído de ferro. Vamos lá. Um deles é constituído de ferro. O outro tem revestimento interno de chumbo. Bom, relativamente à contaminação da solução a estocar por parte do material da construção do tanque, ou seja, a questão de você pegar isso daqui e jogar ou aqui dentro ou jogar aqui dentro e haver contaminação desse sal, ou seja, o que acontece? O que aconteceria para haver contaminação? O metal do recipiente reagir com esse NiSO4. Então, se você quer estocar, não pode haver reação. O níquel aqui não tem NOx mais 2, então ele tem que continuar sendo mais 2, ele não pode mudar. O níquel ele mudaria se o quê? Se ele recebesse 2 elétrons e passasse a ser níquel. Ou seja, se houvesse redução do níquel.
Se você reduzir o níquel do sulfato de níquel, você vai contaminar o sulfato de níquel todo. Então, consequentemente, o níquel não pode reduzir. Logo, ele tem que ter o potencial de redução mais baixo do que o metal que você vai estocar ele, certo? Para que ele não consiga reduzir. Então, vamos lá. Por exemplo, se você botar o níquel em contato com chumbo, quem tem maior potencial de redução? É o chumbo. Então, o chumbo tem maior potencial de redução. Como o chumbo tem maior potencial de redução comparado ao níquel, então o níquel não reduz, porque quem vai reduzir, teoricamente, seria o chumbo. Então, consequentemente, você pode jogar o sulfato de níquel no chumbo, que não vai haver contaminação. Mas se for no ferro, por exemplo, entre o níquel e o ferro, quem tem o maior potencial de redução é o níquel. Pode perceber que menos 0,25 é maior do que menos 0,44. Se você colocar o sulfato de níquel num recipiente de ferro, o níquel vai reduzir. Ou seja, o níquel mais 2 daqui do sulfato de níquel vai passar a ser níquel metal. Então você vai começar a contaminar. Vai começar a aparecer níquel metálico no seu sulfato de níquel e o ferro vai começar, o ferro do recipiente vai começar a virar ferro mais 2, vai contaminar o seu sulfato de níquel todo com ferro mais 2. E vou repetir, hein? Você, para armazenar, você não pode colocar num recipiente onde o níquel sofra redução. Ele tem que continuar sendo mais 2, ele não pode receber elétron, para ele continuar preservado. Se você colocar ele num recipiente de ferro, o ferro tem um potencial de redução mais baixo que o níquel, ou seja, o níquel reduz, então você não pode. Então não haverá contaminação por parte do chumbo. Certo? Então a resposta é letra D. Número 9. Nas pilhas secas, geralmente utilizadas em lanternas, há um envoltório de zinco metálico e um bastão central de grafite rodeado de dióxido de manganês e uma pasta úmida de cloreto de amônio e zinco. Muito bem, está me dando a reação do anodo e do cátodo já. Bom, e aí o que acontece? À medida que a pilha seca vai sendo gasta, há um aumento na massa de quê? Bom, o anodo ele é corroído, tá vendo? Porque o zinco passa a ser zinco mais 2. Lembra que no anodo acontece corrosão, certo? Então, vai haver uma diminuição da massa de zinco, certo? E no cátodo, o que acontece? O cátodo sofre deposição. O que eu estou produzindo aqui? Eu estou produzindo esse cara, isso e isso, concorda? Então, no cátodo, como eu estou produzindo óxido de manganês 3 aqui, amônio e água, eu vou estar aumentando a massa desses caras. Então, à medida que a pilha seca vai sendo gasta, há um aumento das massas de quê? Aqui, ó. Amônia, água, sais de zinco, certo? E óxido de manganês 3. Então, tá aqui, ó. Por quê? Porque você vai aumentando também, ó, os N mais 2 que o zinco está produzindo. Então, isso aí. Resposta, letra E. 10. Considere uma pilha de prata e magnésio e as semi-reações representadas a seguir, com seus respectivos potenciais de redução. Então, você tem os dois. Como a prata tem potencial de redução maior, ela vai reduzir. Então, vai ficar Ag mais 1 mais elétron, dando Ag, e o E0 é igual a mais 0,80 volts. Invertendo, vai ficar Mg, dando Mg mais 2 elétrons, e o E0 é mais dos 2,37, é que a gente teve que inverter. Quando a gente somar essas equações, eu vou ter que multiplicar aqui por 2 e 2, corto 2 com 2, vai ficar 2 de Ag mais Mg, dando 2 de Ag mais Mg mais 2. O que está acontecendo com a prata? Está passando de mais 1 para 0, ela está reduzindo, porque ela tem um maior potencial de redução. Então, se a prata reduz, não é isso? O Ag mais reduz, certo? Se ele reduz, ele vai provocar a oxidação de alguém. Então, ele é o oxidante, certo? E o magnésio, está vendo Mg? Está passando para Mg mais 2. Então, o Mg, o que acontece com o Mg? O Mg oxida. Então, se ele oxida, ele provoca a redução do Ag+. Então, ele é o redutor.
Então, o oxidante é o Ag+, o redutor é o Mg. Então, isso aqui está errado, isso aqui está errado, esse aqui está errado. Ou a resposta é a letra C, ou a resposta é a letra E. Como aqui é a soma, 2,37 mais 0,80 vai dar 7, 8, 9, 10, 11, vai 1, 3,17 positivo. Então a resposta, letra E. Bom, a 11 fala assim: pilhas são sistemas geradores de corrente elétrica. De acordo com o esquema da pilha, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. Ele quer as semi-reações anódica, catódica e global da pilha. Quem tem o maior potencial de redução entre esses dois? É o cobre. Então eu vou manter aqui, ó, cobre mais 2 elétrons dando cobre. Como ele está reduzindo, semi-reação catódica, quem reduz é o catodo. Logo invertendo, vai ficar Zn dando Zn mais 2 elétrons. Então, semi-reação anódica. Bom, a equação global, né? É só a gente ficar torto pra caramba com essa mesa, né? A gente soma isso aqui com isso aqui, vai ficar cobre mais 2 mais N, dando cobre mais Zn mais 2, certo? E a DDP dessa pilha vai ser igual a 0,34 mais, esse aqui como eu inverti, ó, esse negativo vai ficar positivo, mais 0,76 volts, ou seja, isso aqui vai ser igual a 1,10 volts. O E0 é igual a 1,10 volts. Bom, aí ele fala, identifique as afirmativas falsas. Bom, se o cobre é o catodo, C consoante, R consoante, é porque houve redução. Onde há redução, há deposição, certo? E onde há deposição, há diluição, sempre. Então, diluição de cobre mais 2. Então, tudo que a gente falou para o cobre, para o zinco, é o contrário. Vamos lá, a direção espontânea do sistema é zinco dando zinco mais 2 e cobre mais 2 dando cobre? Sim, verdadeiro. O fluxo de elétrons vai da semicélula 1 para 2. O fluxo de elétrons é sempre do anodo para o catodo. Quem é o anodo? O anodo é o zinco. Então, vai do zinco, onde é que está o zinco? Na semicélula 1, certo? Então, ela vai da semicélula 1 para a semicélula 2, verdadeiro. Então, verdadeiro. Bom, os cátions se dirigirão da ponte salina para a semicélula 1? Não. Por quê? Porque você está produzindo cátion. Então, você está com cátion demais aqui, certo? Então, muito cátion. E aqui, como cobre mais 2, que é um cátion, está virando cobre 0, está vendo aqui que ele está virando de cobre mais 2 para cobre 0? Isso aqui vai ficar com pouco cátion. Então, tem que vir cátion para cá para suprir essa quantidade pouca de cátion que vai ficar, porque o cobre está depositando na placa. Então, ela vai para a semicélula 2 e não 1. Então, essa aqui é falsa. Certo? Então, a 3 é falsa, porque vai para a semicélula com deficiência de cátion, certo? À medida que a pilha funciona, a concentração de íon zinco em mols por litro decresce. Não, ela cresce. O zinco da placa que está aqui vai virar zinco mais 2, que está na solução. Então, ele vai começar a cair para a solução, Então, consequentemente, aumenta. Tá? Então, 4, falso, pois o Zn mais 2 aumenta. Bom, a questão 12 fala: a cidade de Fortaleza possui a segunda atmosfera mais agressiva do mundo relativa ao processo de corrosão. Tá, ele está me dando isso aqui e ele quer a equação global da pilha formada e o valor da sua força eletromotriz. Cuidado, porque, por exemplo, aqui ele bota o elétron depois da setinha e aqui ele põe o elétron antes da setinha. Então, isso aqui, se o elétron está depois da setinha, já é a oxidação, né? Já é a oxidação.
E aqui, como o elétron está antes da setinha, já é o potencial de redução. Então não tem que inverter nada, é só eu somar. Tudo bem? Some isso aqui que você vai ver. Quando eu somar, eu posso cortar. Ó, posso cortar os 4 elétrons com 4 elétrons, que está um antes, outro depois. E aí a minha equação global vai ficar 2 de Fe mais 2 de H2O mais O2. Pode ver, ó, o ferro em contato com a umidade, o oxigênio, para ferrar com a vida dele, vai dar 2 de Fe mais 2, que é a ferrugem, certo? Mais 4 de OH-. Muito bem. Então, o delta é zero, vai ser igual a 0,44 com 0,40, ou seja, mais 0,84 volts. Então, tenta bem porque eu não mantive um e inverti o outro, porque um já é de oxidação, o outro já é de redução. A gente mantém um e inverte o outro quando os dois são de redução, os dois são de oxidação. Não pode esquecer disso. Bom, a 13 fala assim: as pilhas alcalinas têm substituído grande sucesso às tradicionais, mais uma vez uma questão de pilha alcalina. Pode perceber que nessa aqui é a mesma coisa, o elétron está antes da setinha aqui, então ele está reduzindo, redução. E aqui o elétron está depois da setinha, então isso aqui é de oxidação. Então é só eu somar essas duas. Então aqui, ó, aliás, ele pergunta, identifica as semi-reações anódica e catódica. Então a gente já sabe que essa daqui é a semi-reação catódica. Por quê? Porque está havendo redução, essa é a justificativa. E essa daqui é a semi-reação anódica, né? Porque é a oxidação que está acontecendo. Então aqui é porque está acontecendo redução, aqui porque está acontecendo oxidação. Bom, sabendo-se que os potenciais padrão de redução do manganês e do zinco no processo 1 e 2 é de 0,29 menos 1,25, está vendo que o malandro está dando potencial de redução para os dois. Bom, aqui é de redução que você tem que usar? É. Então quanto é que é o potencial de redução? Mais 0,29. E aqui ele está me dando potencial de redução, tá vendo? Do zinco, menos 1,25. Mas o zinco aqui ele não está reduzindo, ele está oxidando. Então eu tenho que inverter aquilo ali, vai ficar mais 1,25. E aí eu vou somar esses dois para ter o potencial. Aqui dá 4, então 2 com 2 é 4 mais 1, 5, certo? 1,54. Então delta E é igual a 1,54 volts, que é o valor da pilha, né? A DDP dela é 1,5, certo? Então, beleza, é isso aí. A questão 14 fala assim: duas pilhas são apresentadas esquematicamente a seguir. Os metais X e Y são desconhecidos. A tabela a seguir apresenta alguns potenciais padrão de redução. Bom, perceba que na pilha 1 você está formando gás hidrogênio. O hidrogênio não está aqui. É bom o aluno saber que o potencial padrão do hidrogênio, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2, é 0. Então, se ele está reduzindo, o outro cara tem que estar oxidando. Você vai ter que inverter a equação, certo? Bom, invertendo a equação, o cara tem que oxidar. Olha só, isso aqui está reduzindo. Então, o outro tem que oxidar. Então, eu tenho que usar o potencial de oxidação do outro. Como todos esses aqui são de redução, o potencial de oxidação é o contrário. Como a DDP dá 0,23, então o que pode ser esse cara aqui. Então, o X é o níquel, certo? Então, aqui é o níquel, então, consequentemente, o Y, como é que eu vou fazer? Bom, a gente sabe que o ΔE é sempre o E do cátodo menos o E do anodo. A gente pode admitir essa fórmula aqui, tá? Para não pensar muito. O delta é zero, ele está me dando que é 0,21. Como ele está dizendo que o cátodo é o X, então vai ficar menos 0,23, certo? Menos X. Então, consequentemente, menos X vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,21 mais 0,23. Então, X, jogando o valor negativo para lá, vai ficar menos 0,44, né? Volt. Quem é que tem menos 0,44 de DDP? É o ferro, melhor, de potencial padrão, é o ferro. Então, esse cara aqui, metal Y, é o ferro.
Bom, na letra B, ele fala assim: de acordo com os potenciais de redução apresentados, verifica-se que a reação é espontânea. Indique o agente oxidante dessa reação. O agente oxidante é que o zinco está passando de 0 para mais 2, então ele está oxidando. Se o zinco está oxidando, então é porque o CuCl2 está provocando a oxidação do zinco. Então o CuCl2 é o agente oxidante. Certo? Então por quê? Porque ele está provocando a oxidação do zinco. A 15, que é a última questão. A indústria automobilística está desenvolvendo, você vai ler isso aqui tudo, ele já te dá inclusive a equação global, ele pede para você identificar o anodo e o cátodo e calcula o potencial padrão da pilha. Bom, quem é que tem um potencial de redução maior? Esse cara aqui. Então, O2 mais 2 de H2O mais 4 elétrons, dando 4 OH-. Então, o ΔT0 é igual a 0,40. Invertendo o outro, vai ficar H2 mais 2 de OH-, dando 2 de água mais 2 elétrons. Então, o ΔE0 desse daqui é mais 0,83. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar essa equação por 2, vai ficar 4, 4, 4, cortar 4 elétrons com 4 elétrons, vou cortar 4OH com 4OH, vou cortar essas duas águas com duas águas daqui, vão sobrar duas. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui. Eu vou ter 2H2 mais O2, certo? Dando essas duas águas. Então, consequentemente, o hidrogênio que está passando de 0 para mais 1 é o anodo. O gás hidrogênio é o anodo. E o oxigênio, que está passando de 0 para menos 2, que está reduzindo, o O2 é o cátodo. Bom, considerando que durante 1 hora de operação dessa pilha foram gerados 54 gramas de água como subproduto, calcule a quantidade em mol de O2 injetado. Bom, aí eu vou relacionar esse cara com esse. Isso aqui em mol, 1 mol está para 2 mols de água, que equivale a água 18. Então, vezes 2 dão 36 gramas. Como você tem 54 gramas, está para X. Então, X vai ser igual a 54 divididos por 36, certo? Fazendo essa conta, 1,5 mol de O2. É isso aí. Muito obrigado. Um beijo.